Então vamos começar esse módulo aqui falando sobre as lógicas de contato, as lógicas digitais. Então a primeira tarefa a compreender são duas coisas aqui, uma que é chamada tabela da verdade e a outra que é chamada de álgebra booleana. Essas duas coisas aqui que vão nortear aí as lógicas de contato. Então, a tabela da verdade, ela se baseia na seguinte situação. São as condições de uma variável de controle, né? E o que ela vai executar e determinar aqui para uma variável controlada, né? Então, por exemplo, lá se você tiver interruptores aqui. Então, vamos supor que você tem um interruptor A, né? E você vai acionar uma lâmpada qualquer lá, colocar um L aqui de lâmpada, tá? Então, se você não pressionar, né, não apertar, a lâmpada está apagada. E a partir do momento que você apertar, a lâmpada vai estar acesa, né? Então, isso aqui que é a tabela da verdade. Você vai conferir o que você está fazendo com as variáveis que controlam e detectar o que acontece com as variáveis que são controladas. É claro que se toda hora tiver que escrever uma frase aqui, né, quando tiver mais de uma variável sendo controlada, de controle, vai ficar enorme essa tabela aqui nessa descrição. Por isso que eles usam bastante o sistema numérico binário. O sistema numérico binário, ele contém só 0 e 1, só dois valores. Onde o 0 sempre determina a negação, né? Ou seja, não apertada, e o 1 sempre a afirmação, ou seja, apertada. 0 apagada e 1 acesa, tá? Então a gente poderia dizer o seguinte, que escrevendo essa tabela da verdade, que o interruptor A, se não tiver apertado, a lâmpada vai estar apagada. Vou colocar um risquinho aqui, que esse risquinho aqui ele sempre identifica que é um 0 e não o, né? Se tiver apertado, então a lâmpada vai estar acesa, tá? Essa é a forma que a gente identifica aí uma tabela da verdade. Obviamente que tem uma combinação, circuitos combinacionais, que a gente vai ver na sequência, né? Com mais de uma variável de entrada controlando uma única variável controlada aqui, que é a variável de saída que a gente chama, tá? Vamos ver na sequência, mas isso aqui é para entender o que é a tabela da verdade. E a álgebra booleana é uma forma de você representar matematicamente esse circuito. Nesse caso aqui, nós temos alguns elementos. Por exemplo, se eu quero representar a lâmpada, ela vai estar sempre antes do igual, por exemplo, L igual. Se eu quero representar aqui um contato normalmente aberto que está sendo acionado pela lâmpada, então eu só coloco o nome da variável lá, por exemplo, o botão A, tá? Se eu quero que a lâmpada seja acionada por um contato fechado, eu vou representar pelo A barrado aqui, ó. Se eu quero dois contatos em série, de duas boteiras diferentes, então eu vou colocar aqui o botão A vezes o botão B, e o vezes significa o série. Dois contatos abertos em série. E se eu quero que eles estejam em paralelo, então eu faço a soma aqui, ó, representada. Então isso aqui é a representação por álgebra booleana aí que a gente vai trabalhar nessa primeira prática aí dessa unidade curricular. Com isso a gente vai ver as 8 lógicas de contato que existem aqui, lógicas digitais, né, lógicas combinacionais ou apenas lógicas de contato, que é o que a gente vai trabalhar nessa unidade aqui, tá? Então o nome da primeira lógica se chama lógica E em português. Em inglês seria a lógica AND, tá? A lógica AND tem a simbologia de uma porta que parece um D maiúsculo, né? E duas entradas no mínimo, pode ter mais, mas no mínimo é duas entradas e uma saída aqui, tá? Então a saída pode ser uma lâmpada, né? Pode ser um LED
qualquer coisa nesse sentido, um motor, sei lá, um transistor que vai acionar o motor. E aqui a gente tem os botõezinhos, pode ser um push button, alguma coisa que vai acionar aqui, tá? As duas botoeiras, os dois sinais de entrada diferentes. Existem outra simbologia que é bastante usada em CLP principalmente, né? Que ele demonstra esse E comercial aqui e a mesma coisa, as duas entradas e a saída, tá? Geralmente, se é eletrônica digital, tem a pinagem também, né? Ou na programação aqui as variáveis de entrada A e B, I 0.0, né? Que seriam as entradas e saída aqui, tá? Mas seria uma simbologia alternativa aqui da porta lógica I. A tabela da verdade, ela é a seguinte, né? Nós vamos ter duas variáveis de entrada. Então, com duas variáveis de entrada, a gente tem 4 combinações possíveis, tá? Então, eu posso estar com as duas variáveis desligadas aqui, ou seja, as duas iguais a 0, tá? Eu posso ter as duas variáveis, só a variável B igual a 1, só a variável A igual a 1 e as duas variáveis igual a 1, ou seja, as duas apertadas ali, tá? Essa sequência que é colocada aqui, ela não é uma sequência aleatória, ela tem motivo, tá? O sistema numérico binário, se convertido para o decimal, que é o que a gente está acostumado, vai ter essa sequência crescente aqui. O 00 significa o número 0 decimal, o 01 é o 1 decimal, o 10 ou 10 é o 2 em decimal, aqui está representado em binário, e o 11 é o 3 em decimal. Tá? Então, se converter esses números binários para decimal, ele seria 0, 1, 2, 3, por isso que ele vem nessa sequência. Então, é uma ordem crescente numérica aqui no sistema numérico binário. A saída que eu nomeei aqui como S, né, diz o seguinte, que ele só vai ativar a saída se A e B estiverem ativados. A única condição que A e B está ativado é a última aqui, ó. Então, somente se A e B é ativado. A e B não estão ativados, o B não está ativado, então não vai ligar a saída. Aqui o A não está ativado, então não vai ligar a saída. Aqui nenhum dos dois estão ativados, então não vai ligar a saída. Como a gente viu ali, a lógica booleana correspondente é a saída, está sendo acionada aí pelo contato A, e depois a gente vai ver que é o em série, né, com B, tá? Então, a multiplicação aqui significa série, né? Então, a saída S está sendo acionada por um contato aberto de um botão A, que está em série com um contato aberto do botão B. Então, o circuito equivalente seria aqui, ó, positivo, entrando por um contato aberto da variável A, em série com contato aberto da variável B, acionando uma lâmpada S aqui, por exemplo, tá? Então essa é a primeira lógica aqui de contato. Depois a gente vai ver esses contatos aqui nas botoeiras ali na sequência. A próxima lógica digital é chamada lógica OR em português, em inglês chamada OR. A simbologia dela tem um formato aqui de uma meia-lua, né? Depois vem nesse sentido aqui, ó, tá? E daí pode ter duas entradas também ou mais, no mínimo duas entradas. Vai ter A e B aqui e a saída S. Nesse outro sistema que é bastante usado no CLP, né, ela vai estar representada por um sinal maior ou igual a 1, tá? Então nós temos aqui as duas entradas A e B e a saída S aqui também, tá? Blocos funcionais que a gente chama programação de CLP que utiliza essa simbologia aqui. Da mesma forma, eu vou criar a tabela da verdade com as duas variáveis de entrada, A e B, né? E as 4 combinações diferentes, né? Por isso que é circuito combinacional, depende das combinações das variáveis de entrada, tá? As variáveis de controle, para verificar o que acontece com a saída. Agora ele diz assim, ó, ou significa assim, se a variável A ou a variável B estiverem pressionadas, então a saída vai estar acesa. Nessa primeira condição, nenhuma das duas está pressionada, então apagada. Se A ou B estiver pressionado, o B está pressionado, então a lâmpada vai estar acesa.
Se A ou B, né, o A está pressionado, então lâmpada acesa. Se A ou B, os dois estão pressionados, lâmpada acesa também, tá? E a álgebra booleana vai ser a soma, como a gente viu anteriormente ali, tá? Então, a lâmpada S aqui está sendo acionada por um contato normalmente aberto da variável A, que está em paralelo, a soma é paralelo, com o contato normalmente aberto da variável B. Aqui é o negativo, né? Eu só vou confirmar isso aqui, ó, né? Agora que eu fiz os dois aqui para verificar se é verdade isso que eu estou falando, né? Que eu não comprovei aqui se é verdadeiro isso aí. Eu tenho que confirmar se essas afirmações que eu estou fazendo é verdadeira conforme a tabela da verdade, né? Para isso que serve ela. Então vamos primeiro confirmar aqui da lógica E aqui, ó, o circuito elétrico equivalente. Se não pressionar nenhuma das duas botoeiras, se está aberto o circuito, não passa a corrente, a lâmpada está apagada. Se eu pressionar só a botoeira B, a botoeira está desapertada, está aberta, não passa a corrente no circuito, então a lâmpada está apagada. Agora se eu apertar só o A, né, o B continua aberto, não cria passagem para a corrente, então lâmpada apagada. Se eu pressionar as duas, aí cria passagem para a corrente elétrica, acende a lâmpada acende. Então aqui está confirmando as condições da lógica E. Lógica U vamos confirmar aqui agora. Se eu não pressionar nenhuma das duas, vai estar aberto o circuito, não vai acender a lâmpada. Então, se eu não pressionar nenhuma das duas, lâmpada apagada. Se eu pressionar só uma, lâmpada acende aqui, porque a corrente vem por esse caminho, passa pela lâmpada e acende. Se eu pressionar só o A, a corrente passa por esse circuito, ela acende a lâmpada, né? E se eu pressionar as duas, a corrente tem dois caminhos para percorrer, passa pela lâmpada e também acende ela. Tá? Então está comprovada a lógica U. Esse circuito aqui é muito usado em sistemas de NR10, em máquinas, equipamentos, né, que você precisa usar as duas mãos para acionar, por exemplo, guilhotina, né, para a segurança do operador, para ele não acabar cortando a mão porque está tirando o material que ele vai cortar na hora que ele está apertando o botão para a guilhotina baixar. Então, ele tem que colocar o material, apertar com as duas mãos obrigatoriamente para poder acionar uma guilhotina lá, né? Assim por diante, prensa às vezes é usado esse mesmo sentido aí com esse tipo de lógica aqui. E a lógica U é quando você quer acionar de dois ou mais pontos diferentes aqui alguma coisa, né? Qualquer coisa, poderia ser um motor, poderia ser um portão de dois pontos diferentes, então você quer acionar, você aperta qualquer um dos botões que estão em paralelo ali, né? Então vamos lá para a próxima lógica, quando a gente vai usar a lógica que é conhecida como não, em inglês no, ou ainda inversora, também conhecida como inversora, tá? Essa lógica aí, ela tem a seguinte simbologia, é um triângulo com uma bolinha na frente aqui, ó, tá? E daí só tem uma variável de entrada e a saída aqui que vai ser acionada por ela, né? Na simbologia utilizada no diagrama de blocos, geralmente vem um sinal de entrada aqui e a simbologia do diferente de 1, né? Porque ele inverte na saída, e vem uma bolinha aqui na frente dele, geralmente. Então, geralmente você tem a variável A e sai aqui o S invertido, né? O que significa isso? Como tem na tabela da verdade só tem uma variável, então, e se eu não apertar o botão, a lâmpada tem que estar acesa, tem que estar invertido com o sinal de entrada. Não apertei o botão, lâmpada acesa. Apertei o botão, a lâmpada apaga. Inverte as condições de entrada na saída, tá? A álgebra booleana correspondente não tem nada de representação matemática, mas como a gente viu, a barrinha lá em cima indica que é a lógica inversora. Também a gente chama de anegado, negação, né? O circuito elétrico equivalente vai ser justamente um contato normalmente fechado. Vamos falar mais tarde sobre eles aí, se aprofundar um pouquinho mais sobre eles, tá? Deu uma variável A
Então, se o contato não está pressionado, ele está fechado, está acendendo a lâmpada aqui, ó, né? A partir do momento que eu pressiono o contato, ele abre e apaga a lâmpada. Então, ele faz o inverso aqui da saída em relação à condição da entrada ali. Vimos até aqui 3 lógicas de contato que são as básicas. Agora a gente vai ver as que compõem alguma delas, né? A próxima aqui vai ser a chamada não E, que é o inverso da E, tá? Também conhecida como NAND. A simbologia é igual a E, um D maiúsculo, né, com 2 ou mais entradas, só que a gente coloca uma inversora na saída aqui, uma bolinha na saída, tá? Então, lá no diagrama de blocos funcionais, você vai ter a simbologia da E. Geralmente você vai ter aqui uma simbologia parecida com essa ou uma bolinha na saída aqui, ó, tá? Equivalente aí. A tabela da verdade é invertida à lógica E. Se a lógica E tinha a seguinte informação, que se 0, 0 era igual a 0, agora a saída está invertida, então vai ser igual a 1. Se na lógica E 0 e 1 era igual a 0, agora essa saída aqui vai estar invertida, então vai ficar igual a 1. Era 0 e 0, 1 e 0 na entrada dava 0, agora invertido fica 1. E quando era 1 e 1 dava 1, agora invertido fica 0, né? A álgebra booleana, ela é exatamente a multiplicação, né, das duas variáveis, A vezes B, daí com uma negação na operação aqui, não só em cada variável, na operação. Acontece que essa álgebra booleana aqui é impossível você passar por um circuito elétrico equivalente, mas existe uma coisa chamada teorema de De Morgan, tá? Ele disse que se você quebrar essa barra aqui, ó, você pode quebrar ela, vamos quebrar a barra. Então agora ficou nas variáveis, eu quebrei ela e inverter a operação. Então tá vezes e vou colocar mais. Eles são equivalentes. Vamos ver se isso é verdade, né? Primeiro aqui, ó. 0 vezes A, vamos começar aqui, ó. 0 vezes 0 dá 0. Invertido, a operação invertida, dá 1. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Invertida a operação, dá 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. Invertida a operação, dá 1. E 1 vezes 1 dá 1. Invertida a operação, dá 0. Tá? E agora vamos ver esse daqui, ó. Primeiro eu inverto as variáveis. Então, 0 invertido dá 1. 0 invertido dá 1. Daí 1 ou 1, né, que é a lógica U. Se eu não pressionar nenhuma das duas, então mais, né? Se pressionar uma ou outra, então ele vai acender aqui, ó. Né? A gente vai ver depois com o circuito elétrico equivalente, tá? Aqui, ó. Se eu pressionar só AB, né? Então AB está igual a 1. 1 invertido é 0. 0 invertido é 1. Daí a gente viu que na lógica ou se tiver pelo menos uma igual a 1, vai ser 1 na saída, né? Se só o A é igual a 1, então 1 invertido é igual a 0. O B continua igual a 0, 0 invertido igual a 1, então 0 ou 1 dá 1. Agora eu vou inverter as duas são iguais a 1, 1 invertido é 0, 1 invertido é 0, então 0 ou 0 dá 0, tá? Então confirmou que isso aqui equivale a isso daqui, ó, tá? Como a gente não tem como fazer a inversão de uma lâmpada, a gente vai ter que utilizar essa aqui como um circuito elétrico equivalente, né? Então nós vamos ter 2 contatos normalmente fechados em paralelo, representando a lógica não E, tá? Então ela é totalmente ao contrário da E. Além de inverter de contato aberto para contato fechado, eu tenho que inverter de série para paralelo, tá? E essa lógica aqui até indicando, ó, que a lâmpada está sendo acionada por um contato normalmente fechado da variável A, que está em paralelo, mais é paralelo, com o contato normalmente fechado da variável B, tá? E vamos lá confirmar, lá, não pressionei nenhuma das duas, está passando corrente pelos 2 caminhos, lâmpada acesa. Pressionei só a variável B, abriu esse contato, esse aqui continua fechado, continua acesa a lâmpada S, né? Pressionei só a variável A, não pressionei essa, passa a corrente por aqui, lâmpada acesa.
Pressionei as duas, aí abre os dois contatos, então corta a corrente e lâmpada apagada, tá? Assim como tem a lógica não e, vai existir também a lógica não ou, também conhecida como NOR. Então ele tem a mesma figura da ou, só que com uma bolinha de inversora na frente, né? Esqueci de colocar as variáveis aqui, A e B, né? E a saída S. Então A e B e a saída S. No blocos funcionais a gente vai ter o maior ou igual a 1, a saída invertida, que pode assim, ser assim, ou às vezes uma bolinha ali, né? Às vezes ele vem também com, quando é para fazer a NAND, ele vem com as bolinhas aqui na entrada, né? Como se fosse a NOR aqui, a NAND, né? Com uma ou aqui na entrada com as bolinhas, sem essa hastezinha aqui. É a mesma coisa que para que a gente vai ver agora, colocar as duas inversoras aqui nas entradas, sem essa saída aqui assim, daí vira uma NAND também, tá? Uma NOR. Então a tabela da verdade, 4 combinações diferentes, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1 e 1, a saída é S, tá? Então 0 ou 0 é 0, invertido 1. 0 ou 1 é 1, né? Se apertar uma das duas, ela vira 1, só que com o resultado invertido fica 0. 1 ou 0 é 1, né? Se qualquer uma das duas estiver pressionada é 1, mas com o resultado invertido fica 0. 1 ou 1 é 1, né? Pressionei as duas, mas com o resultado invertido fica 0 também, tá? E da mesma forma aqui, né, a gente vai aplicar o que a gente aplicou na situação anterior. S é igual a A ou B com a operação barrada, né? Mas o teorema de De Morgan sempre diz que se eu quebrar a barrinha, então o A quebrou a barrinha aqui em cima do A e em cima do B, e inverter a operação, ele é similar, tá? Então é só verificar lá, né? Vamos verificar aqui direto. A invertido 1, B invertido 1, 1 vezes 1 dá 1, né? A invertido 0 invertido dá 1, 1 invertido dá 0, então 1 vezes 0 dá 0. O próximo aqui, o A invertido, 1 invertido é 0, aqui 0 invertido é 1, 0 vezes 1 dá 0. E os dois invertidos, então 1 invertido é 0, 1 invertido é 0, 0 vezes 0 dá 0. Né? Confirma aí que isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. Então também, ó, eu não tenho como fazer isso aqui no diagrama de contato, porque não existe lâmpada invertida, né? Existem só os contatos. Então a gente vai utilizar esse aqui, ó, esse diagrama aqui para realizar a instalação da lógica de contatos. Um contato normalmente fechado, a lâmpada está sendo acionada por um contato normalmente fechado da variável A, que está em série, ou vezes em série, um contato normalmente fechado do dispositivo B aí, para acionar a lâmpada S. Tá? E aí vem as duas últimas lógicas combinacionais aqui, né? Digitais e combinacionais, que é a lógica chamada ou exclusivo. Ou exclusivo. Que também é muito conhecida como XOR, ou simplesmente XOR, né? A gente já tem um X aqui, mas é X e OR, por causa do inglês, exclusive OR, tá? Que é o exclusivo aí. Então, a simbologia dela é como se fosse uma OU, só que com duas meia-lua aqui, né? Representadas dessa forma aqui, ó, A e B, tá? Então, e a saída é S. Eu não lembro exatamente como que é a simbologia, se tem, né? A simbologia dela porque a gente não usa muito, né? Usa mais essas três primeiras que eu passei ali, tá? E até a inversora a gente usa mais na entrada ali com uma bolinha, né? Não me lembro aqui a simbologia dela, podemos até pesquisar sobre isso daí. O exclusivo, ela é exclusivo pelo seguinte fato, porque ela só vai deixar a lâmpada S ser igual a 1, acesa,
quando as duas forem, as variáveis aqui, os botões forem exclusivamente pressionados. Se eu não pressionar nenhuma, não tem exclusividade. Então a lâmpada tem que estar apagada. Se eu pressionar só o B, aí está a exclusividade para o B. Então a lâmpada acende. Se eu pressionar só o A, tem exclusividade com o botão A. Então a lâmpada acende. Se eu pressionar as duas, não tem exclusividade. As duas estão apertadas, então a lâmpada fica apagada. Tá? E a álgebra booleana padrão é dada por A ou exclusivo com círculo, né? B. Tá? Só que, da mesma forma, não tem como a gente fazer isso em diagrama de contato. Aí existe uma situação que a gente vai estudar aqui para desenvolver projetinho também de sistemas combinacionais, que é você retirar por soma de produtos. E agora eu vou mostrar como que faz isso, principalmente para essa e para a próxima lógica aí. Então, abrindo esse parênteses aqui, ó, soma de produtos, significa produto sempre, quando você ouvir a palavra produto, está falando de multiplicação. Então, seria a mesma coisa que soma de multiplicações, tá? Existem duas formas, que é a soma de produto e também tem a produto de soma. Como a soma de produto é a mais usada, eu vou só trabalhar com ela aqui para nós, tá? Então, o primeiro passo para você retirar a expressão booleana através da soma de produto é você selecionar só aonde as saídas estão acesas, né? As lâmpadas estão acesas, ou seja, os sinais de saídas iguais a 1. Só isso, o zero você esquece, tá? E obviamente que se eles são 1, se eu multiplicar A vezes B, tem que dar 1. Só que 0 vezes 1 não dá 1, né? E eu tenho que multiplicar eles e o resultado obrigatoriamente tem que dar 1. O que eu faço para ficar igual a 1? Eu inverto a variável que está igual a 0. Então, como o A está igual a 0, eu coloco uma inversora aqui e fica lá, ó, A 0 invertido é 1. Agora sim, 1 vezes 1, que é o B, que eu não inverti, vai dar 1. Tá? Então, eu multipliquei as duas e eu forcei que o resultado desse 1, invertendo a variável A. A mesma coisa nesse aqui, que o resultado é igual a 1. 1 vezes 0 dá 0. Então, tem que inverter a variável B. Então, o A vai ficar do jeito que está e o B eu inverto. Tá? Então, eu tenho os dois produtos aqui. Agora, eu vou fazer a soma de produtos, que é pegar esses dois aqui e somar. Então, a expressão booleana vai ficar dessa forma aqui, ó. A negado vezes B mais A vezes B negado, né? Então, se transformou nessa expressão booleana. Então, é isso aqui que a gente vai colocar lá no circuito elétrico equivalente conforme a essa álgebra booleana aqui. A álgebra booleana serve justamente para você representar um circuito, então você vai ter que saber montar um circuito só com a álgebra booleana apresentada aí. Então aqui eu vou representar e comprovar se é verdade isso daí, né? O S aqui, ó, como a gente viu anteriormente, é igual a A vezes B negado, ou A vezes A negado vezes B. Eu inverti aqui, mas não tem problema. O lado que você colocar aqui não vai alterar o resultado aí, tá? Então, vamos confirmar lá. Primeiro vamos montar aqui, ó. Então, a lâmpada, que é o S ali, ó. Lâmpada S está sendo acionada por um contato normalmente aberto da variável A, que está em série com o contato normalmente aberto da variável B, tá? E esses dois estão em paralelo com o contato normalmente aberto da mesma variável A, então é a mesma variável, quando apertar essa aqui também está sendo apertada, está em série com o contato normalmente aberto da variável B. Então, ver se isso aqui equivale aí ao que nós vimos aqui na tabela da verdade. Se eu não pressionar nenhuma das duas, por esse caminho aqui a variável A está pressionada, por esse caminho aqui ela está aberta, né, e por esse caminho aqui ela está aberta. Então, a lâmpada vai estar apagada. Se eu pressionar só a botoeira B, né, então vai fechar esse contato aqui, ó, tá? Esse aqui não foi pressionado, então vai passar por esse caminho aqui, acendendo a lâmpada ali, tá? Se eu pressionar só a botoeira A,
vai fechar esse contato, como eu não pressionei a B, por esse caminho aqui vai abrir, né? Mas por esse caminho aqui vai fechar a corrente elétrica, né? Passagem da corrente elétrica, fazendo com que a lâmpada acenda. E se eu pressionar as duas, fecha esse contato, mas abre esse daqui, ó. Então não passa corrente por aqui. Fecha esse contato, mas abre esse aqui, então não passa corrente por aqui também. Então a lâmpada fica apagada. Comprovando assim que esse circuito aqui, que a gente tirou por soma de produtos, é equivalente à lógica ou exclusivo. E a última lógica aí, que a gente vai trabalhar aqui para mostrar todas as lógicas digitais, todas as lógicas combinacionais, é a lógica não ou exclusivo. Ela também é conhecida como XNOR ou XNOR, né? Também ela é conhecida como coincidência, tá? Então ela seria aqui a porta lógica ou exclusivo, né? Só que com a saída invertida. Então nós temos a variável A e B e a saída aqui invertida, né? Nós temos as combinações entre a variável A e B, a saída é S. Como ela está invertida, então aqui teria que ser 1, né? Os dois aqui no meio tem que ser 0, e aqui onde está 0 tem que ser igual a 1. Tá? Então a simbologia dela vai ficar lá. A saída S é igual a A, daí tem a simbologia do exclusivo aqui B, só que com a barra de inverter. Da mesma forma, a gente não vai ter como fazer isso aqui no diagrama elétrico. Então vamos tirar lá por soma de produtos de novo. Vamos lembrar lá como que faz soma de produto. Primeiro, seleciona só os resultados, as saídas, né, que são iguais a 1. Agora a primeira e a última só, tá? A gente multiplica as variáveis aqui, tem que multiplicar elas, tá? Onde que a saída é igual a 1, e o resultado tem que ser 1. Nessa aqui, 0 vezes 0 não dá 1, então tem que inverter as duas variáveis aqui para virar 1, né? Então 0 invertido é 1, 0 invertido é 1, 1 vezes 1 dá 1. Aqui, como as duas são iguais a 1, então não precisa inverter, vai ficar 1 vezes 1. E daí só faz a soma aqui, né? Que por isso que se chama soma de produtos, soma de multiplicações. Então a saída vai estar sendo acionada aí por A negado vezes B negado, ou A vezes B. Então essa vai ser a álgebra booleana correspondente ao circuito da lógica ou, não ou exclusivo. Então vamos colocar aqui embaixo, né? A álgebra lá que a gente viu, A barrado vezes B barrado, ou A vezes B, né? Então, se a gente construir um circuito equivalente a isso aí, seria a lâmpada, né, está sendo acionada por um contato normalmente fechado da variável A, que está em série com um contato normalmente fechado da variável B, né? E as duas estão em paralelo aí com um contato normalmente aberto da variável A, que está em série com um contato normalmente aberto da variável B. Vamos confirmar se isso é verdade aqui, ó, tá? Então, se não pressionar nenhuma das duas, por aqui os dois contatos ficam fechados, aqui os dois ficam abertos, e a lâmpada acende, né, por esse caminho aqui. Se eu pressionar só B, abre esse contato e fecha esse. Aqui vai estar aberto, aqui eu abri porque apertei o B, então lâmpada apagada. Se eu pressionar só o A, vai abrir esse contato e fechar esse. Aqui vai estar aberto, aqui eu abri, então lâmpada apagada. Se eu pressionar as duas, abre esses dois contatos, mas fecha esses dois contatos. Então a lâmpada acende aqui, confirmando a tabela da verdade. Então são essas 7 lógicas digitais, né? Também conhecidas como lógicas de contato. Então, o primeiro dispositivo que a gente vai ver aqui de acionamento é a botoeira. A botoeira nada mais é do que você apertar um botão que ele tem uma mola que afasta, né? Você tem os parafusos onde você vai colocar a entrada, né? E o parafuso que você vai colocar a saída. Ou seja, você vai vir com o positivo até o primeiro parafuso aqui e a saída aqui. Então, quando você aperta, ele encosta essa barrinha aqui, ó, fecha o contato. Quando você tira o dedo do botão, a mola faz com que essa haste aqui, né, essa barrinha, volta para a posição inicial
desenergizando o circuito então, tá? Então ela é uma botoeira pulsante, ela só vai estar, é como se fosse a botoeira o interruptor de campainha, né? Só fica pressionado enquanto você mantém apertado, tá? Ela pode ter contato aberto igual eu coloquei aqui, ou pode ser contato fechado, tá? A simbologia dela é mais ou menos parecida com isso aqui, mais ou menos não é assim, né? Você tem aqui os dois terminais, né? E a representação aqui do aperto do botão. Geralmente a gente chama de B0, B1, mas aqui a gente vai chamar com uma variável A, B para facilitar lá nas tabelas da verdade lá. Contato normalmente aberto sempre termina com 3 e 4, tá? Geralmente se ele vem na sequência, você pode ter numa botoeira até mais de um contato. Então você posiciona aqui o número na primeira aqui, por exemplo, 13 e 14, que significa que é o primeiro contato e ele é normalmente aberto. Já vou mostrar uma botoeira ali para vocês verem. Vamos colocar aqui, esse aqui é o contato normalmente aberto, também bastante utilizado o NO, né, Normal Open, né, em inglês. E o contato normalmente fechado, né, que é uma barrinha ali fechada, então quando se pressionar ele vai abrir, tá? E ele sempre termina com o terminal 1 e 2 aqui, ó, tá? Quando você aperta ele abre o contato, tá? Vamos chamar de B aqui, ó, para ficar diferente, mas poderia ser desses dois contatos na mesma botoeira, né? Nós temos um exemplo aqui, ó, a botoeira, quando você aperta aqui, ó, né, ele encosta os contatos, e aqui embaixo estão os contatos que você pode inclusive trocar, ó. Aqui ele tem o NO, que é Normal Open, né? 3 e 4 indicando aqui os parafusos que a entrada é 3 e a saída é 4. E aqui a gente tem um contato normalmente fechado, ó, a entrada 1, né, e a saída 2 aqui, contato normalmente fechado. Então essa botoeira aqui, quando eu aperto, ela atua nos dois contatos simultaneamente. Ela fecha esse contato aqui, ó, apertei, ela fecha esse contato aqui e abre esse daqui. E vice-versa, né? Quando eu desaperto, fecha o contato normalmente fechado novamente e abre novamente o aberto, tá? Então essa aqui é a botoeira. Então eu vou representar aqui as duas, algumas condições aqui de diagrama de contato que vocês vão ter que seguir bastante aqui, ó. O primeiro é colocar um contato de vamos seguir lá por exemplo, da condição E, né? Mas a gente vai ter lá alimentação, vamos ter que alimentar uma fonte de tensão, que lá nas bancadas que a gente vai usar é 220 volts, então vai estar entre a fase RS, né, 220 volts. Aqui a gente vai simbolizar com uma fonte de tensão. Vamos converter para 24 volts contínuo, então vai ter lá na bancada já uma fontezinha que converte de corrente alternada 220 para um sinal de 24 volts na saída contínua, que está denominado como LN, e aqui a gente vai ter então o positivo e o negativo saindo aqui. Essa é a simbologia da fonte de tensão lá, 24 volts, tá? O positivo a gente vai jogar lá para a botoeira, para a primeira botoeira. Então vamos colocar a simbologia aqui da botoeira, normalmente aberta, né? Vamos chamar ela de botoeira A. Dá o nome lá de 13 e 14, como está na bancada. Insere com um contato normalmente aberto também de uma botoeira B, né? Também 13 e 14. São duas botoeiras diferentes, lembrando, né? Você não pode pegar da mesma botoeira, senão não vai funcionar, tá? E vamos colocar ela acendendo uma lâmpada de LED lá, tá? Que é simbolizada pela letra H, e a entrada é denominada como X1 e a saída X2. A saída aqui, ó, né, vai ser conectado no negativo, fechando o circuito aqui então, tá? Então aqui está a bancada, nós estamos posicionados aqui os 5 LEDs nessa bancada aqui. Tem 4 botoeiras diferentes, ó, você pode ver que tem um contato aberto e um fechado cada uma delas. Tem outros tipos de chave aqui, que essa aqui é uma seletora, né? Que ela gira aqui, tem contato aberto e fechado também, mas ela fica, né? Então a gente chama de botoeira com trava, né? Ou chave seletora.
Tem o botão de emergência, que quando você aperta ele também fica, tem 2 contatos fechados. Tem os fim de curso aqui que funcionam de forma similar, só que eles são como se fossem contatos mecânicos, né? Eles vão ser acionados quando alguma estrutura tocar nele, por exemplo, uma esteira que alguma coisa vai ativar ele, ou um portão, quando está abrindo e toca nele, né? Algo nesse sentido. Nós também temos uma chave seccionadora aqui, né? E do outro lado nós temos os contatores aqui, que a gente vai ver em outras atividades mais para frente. Aqui também nós temos o sensor indutivo e capacitivo, né? Vamos trabalhar com isso também, tá? Então, eu vou demonstrar como está dentro do painel lá, só para vocês verem. Então, abrindo aqui, ó, o painel, ó, tá, por dentro aqui está tudo feito os contatos, não tem nada ligado, né? Vai ser ligado pelos cabos ali, ó. E aqui estão os outros dispositivos de segurança que a gente vai ver mais tarde, lá os disjuntores, né? O disjuntor motor, o DR, né? Outros disjuntores, mas que são DR também, os disjuntores motores aqui, os relés térmicos, relés de proteção aqui, os relés temporizadores, relés de falta de fase, o disjuntor principal, os contatores auxiliares e os contatores principais ali embaixo. E aqui a fonte de conversão aí de tensão, né, de 220 para 24 volts. Aliás, está aqui, aquela está solta, né? Essa daqui, ó, tá? É uma que converte a tensão de 220 para 24 volts. Vamos voltar para o painel lá então para fazer a montagem. Então aquela fonte que a gente viu lá embaixo, ó, tem aqui a fase neutro aqui, ó, né? E tem as 3 fases aqui no sistema trifásico. A fonte de tensão, como a gente pode ver aqui, ó, está escrito, ó, fonte de 24 volts DC, entrada de 220 volts. Então você não vai pegar o LN aqui de cima, que é fase neutro, e jogar no LN aqui embaixo. Você tem que pegar o 220 volts. Então a gente vai puxar o R para entrada L da fonte aqui e o S para entrada N, conforme o diagrama lá que a gente viu. Então a gente tem que sempre seguir o diagrama, né? Então, ó, entrada R vindo para o L da fonte de tensão. Vamos colocar lá, ó, entrada a fase R indo para o L da fonte de tensão. Tomar bastante cuidado, porque se você confundir e ligar RS na saída aqui, ó, que é o positivo e negativo, vai estourar a fonte de tensão, tá? Tem que tomar muito cuidado aqui. Continuando lá, a fase S vai para o terminal N. Então vamos colocar aqui, ó, fase S para o terminal N. Tá energizado aí, tá alimentado a fonte de tensão. Continuando aqui no diagrama de contato, ó, agora do positivo, nós vamos puxar lá para o 13 da primeira botoeira. Então aqui, ó, do terminal positivo, que é o vermelho aqui, ó, eu vou puxar o cabo lá para a botoeira. Então, vem aqui para uma das botoeiras, tem 4 botoeiras aqui, né, que eu posso usar. Vamos usar qualquer uma delas aqui, pode ser essa 13 aqui, ó, né? Daí vem a saída 14 da botoeira aqui, ó, que vai entrar para entrada 13 de outra botoeira. Como está pertinho, pegar um cabo curto aqui, ó, 14 da primeira botoeira. Vou ligar na 13 da segunda botoeira. E vamos verificar aqui agora, o 14 da segunda botoeira vai para uma lâmpada, né, de LED lá, tá? Então, o 14 da botoeira vai para uma dessas 5 lâmpadas que nós temos aqui. Vamos pegar essa lâmpada vermelha aqui, o X1 dela, né? E a saída X2 dessa lâmpada está indo para o negativo da fonte. Então, vamos pegar um cabo maior para chegar até o negativo lá. Colocar aqui, ó, na saída X2 dessa lâmpada, vindo até o negativo da fonte, tá? Daí a gente tem uma chave de segurança aqui que é para ligar a bancada. Então, agora a gente vai fazer os testes. Lembrando lá, lógica E, 0 e 0, não apertei nenhum dos dois, lâmpada apagada. 0 e 1, lâmpada apagada. 1 e 0, lâmpada apagada. 1 e 1, lâmpada acende, tá? Então, essa aqui é a lógica digital E.
para encerrar essa videoaula aqui, para não ficar muito mais longa do que ela já está, tá? Eu vou fazer um outro vídeo ainda com diagramas de contato, né? Para a gente falar sobre isso. Aqui a gente tem aqui a lógica OU, vamos montar ela aqui, tá? O início é o mesmo lá, ó. A fase R vai alimentar o L aqui da fonte de tensão, a fase S o N da fonte de tensão. Venho com o positivo aqui, ó, até o terminal 13 da botoeira. Então peguei o positivo aqui, jogar até o terminal 13 de uma botoeira. E vou fazer o jampeamento aqui, ó, do 13 com o 13 da outra botoeira ali, ó, tá? Então pego o 13 e jogo no 13 da outra botoeira, para ficar em paralelo. Aí, o 14 de uma botoeira também vai para o 14 da outra botoeira, ó, jampeado. Então 14 de uma botoeira vai para o 14 da outra botoeira. E agora, do 14 de qualquer uma delas, vem para o X1 da lâmpada. Aqui, ó, 14 de qualquer uma delas aqui, vem para o X1 da lâmpada. E do X2 da lâmpada, né, a gente vai tirar o cabo aqui e vir para o negativo da fonte de tensão lá, tá? Então vamos ligar a bancada aqui, ó, tá? E vamos fazer os testes lá. Lógica U. 0 ou 0 dá 0, conforme a tabela da verdade lá que a gente viu. Se apertar uma tem que acender a lâmpada, se apertar a outra tem que acender a lâmpada, e se apertar as duas juntas também tem que acender a lâmpada, tá? Vocês vão fazer o teste com as 7 lógicas digitais, apesar de que ainda temos a retirada de circuitos lógicos aí que a gente vai ver num próximo vídeo aí, nessa primeira prática ainda, tá ok? Então, por enquanto é isso.